a região, a localidade que você vai escolher para montar o seu escritório compartilhado, às vezes ela influencia bastante no estilo do seu escritório compartilhado. Então, presta um pouco atenção nisso. Eu sempre uso o bairro lá de São Paulo como exemplo, porque é fácil enxergar, né? Você pegar, por exemplo, um coworking super formal, super neutro, super corporativo e colocar ele no meio da Vila Madalena, né? Talvez não tenha tanto sucesso, porque é um bairro que ele pede uma coisa mais descolada, né? Ele pede um ambiente mais... as pessoas do bairro, as pessoas que frequentam e tal, são pessoas mais descoladas. Então, presta muita atenção nisso. Alinha a sua ideia com o seu estilo, com a sua região, com a sua localidade. Anota isso que você está tranquilo. Depois que você teve a ideia, você vai planejar. E aí, o que é o planejamento, gente? Quando eu falo assim, vou planejar um escritório compartilhado. Planejar fica tudo muito no ar, né? Quando eu falo desse planejamento específico, eu estou falando de montar um fluxo de caixa projetado para 4 ou 5 anos. Se você quer um investimento externo, eu te aconselho montar para 5 anos, tá? Isso, quando eu aprofundo, quem está no meu e-mail até recebeu uma aula, uma planilha que eu fiz ensinando a projetar a receita. Mas, enfim, é você pegar, fazer um fluxo de caixa projetado. É você pegar, desenhar todas as receitas por tipo de serviço. O que são as receitas por tipo de serviço, gente? Você tem escritório privativo, você tem escritório compartilhado, você tem escritório virtual. Vou dar alguns exemplos aqui. Você tem sala de treinamento, já foram 4, né? Você tem comunidade, você tem sala de reunião, você tem vários serviços que você pode discriminar. Eu discrimino os principais. E os outros, aqueles que têm menos de 3% de representatividade na minha receita, eu coloco em outros. E aí eu faço isso com o ticket médio, a quantidade que eu vou vender, e aí eu consigo bater o olho naquilo e ter uma ideia do comportamento da receita daquela empresa ao longo do tempo. Né? Porque você fazer só uma DRE, receita, despesa, resultado, você não tem uma visão mais ampliada do seu projeto, né? Então, isso que eu chamo de planejar, tá? Você descrever as receitas e aí depois você vai descrever essas despesas. Como a gente está falando aqui de um negócio que tem receita recorrente, de um negócio que é uma construção de carteira ao longo do tempo, como a gente está falando esse tipo de implantação, desse tipo de negócio, o que acontece é o seguinte, o planejamento, ele vai ser muito a receita, a despesa, né, o que vai variar? Eu sempre coloco uma variação, pelo menos do inflação, pelo menos 5% de variação de um ano para o outro, porque vai variar mesmo, né? Apesar de hoje em dia a gente conseguir negociar muitos fornecedores. Então, projetou a receita, projetou a despesa, você tem automaticamente o seu lucro líquido, aí, lucro prejuízo e tal. Né? E aí você consegue, com essa visão, enxergar, poxa, o ponto de equilíbrio está se dando aqui em 8 meses. Aí você consegue analisar, está bom, está ruim? Então você começa, quando você desenha o seu fluxo de caixa projetado ao longo do tempo, você consegue enxergar uma visão comportamental daquela empresa ali. Você consegue ter uma visão do que é a sua empresa a longo prazo, tá? Então, a gente falou aqui das etapas do meu método de se montar um escritório compartilhado. Concepção da ideia, e a gente está falando do planejamento. É bem uma planilha de Excel que eu faço mesmo, sabe? Só que ela é bem complexa, assim. Então, dentro da minha metodologia, a gente estuda ela por partes. Sabe, a gente estuda a receita e aí eu ensino como que se faz a projeção da receita, quais são as etapas, né, que eu utilizo para fazer essa projeção. E aí depois a gente pega as despesas e aí às vezes aparecem despesas que a gente fala, não, isso aqui não precisa ser assim, pode ser de outra forma.
né? E aí depois a gente começa a analisar o resultado. Atualmente, o estudo que eu faço, ele até traz a valor presente, se você quiser, tal, mas eu costumo simplificar ao máximo, como eu falo aqui, né? Eu simplifico e para eu ter uma visão do planejamento que eu quero, tá? Depois, a outra etapa é a execução, que é a implantação desse coworking, né? Então, você concebeu a ideia, planejou, é hora de pôr a mão na massa e implantar, né? O que significa isso? Você vai fazer a sua reforma que você tem que fazer. Se você não precisa fazer reforma, você vai adequar os ambientes. E tem muitas pessoas que às vezes têm. Essa semana entraram em contato comigo 2 empresas, uma de contabilidade, que está com 76 metros quadrados lá e precisa transformar isso, quer transformar eles num coworking, e uma outra empresa de consultoria também, com 112 metros quadrados, que também quer transformar no coworking. Então, eu vou dar um exemplo aqui para contextualizar essa execução, né? E a execução tem 2 etapas, eu estou falando da implantação de reforma mesmo, tá? Eu fui chamada numa agência de publicidade aqui em Belo Horizonte, no bairro Sion, se eu não me engano, ali, eu não sei se é Sion, Cruzeiro, para mim confunde um pouco, é tudo uma região só. Eu fui chamada lá, era uma agência de publicidade. Gente, a agência de publicidade tem o dom de ser maravilhosa, né? Não sei se tem alguém aqui de publicidade me assistindo, mas elas são sempre muito bem montadas, muito bonitas. E assim, na hora que você entra, tudo open space, né? Ou seja, várias estações de trabalho, tem algumas mesas maiores que deviam ser de gestores e tal, a agência fechou. Não, ela ocupava 2 andares, eu acho que agora ela ocupa um só, foi isso. E aí, um ambiente, mas muito bonito mesmo. E aí, o que acontece é que ele chegou lá me chamando para dar um palpite ali no espaço que ele tinha, achando que ele tinha o melhor espaço possível para um ambiente compartilhado e que ia dar mega certo. Acho que tinham 90 estações de trabalho, um negócio assim. E na hora que eu cheguei, eu sou muito transparente, né? Quem me acompanha aí, eu sou muito transparente, muito sincera nas minhas opiniões e tal. E na hora que eu olhei aquilo, eu falei, olha, o seu ambiente é um ambiente maravilhoso. Uma decoração, um design, uma coisa linda, a mobília linda. Só que não vai funcionar para um escritório compartilhado aqui nessa região que você está pretendendo fazer. É uma região de bairro, sabe? Não é um centro comercial, né? Vou usar São Paulo, que todo mundo conhece, não é uma Avenida Paulista, não é um Itaim, não é uma Berrini, não. É uma coisa mais de bairro, aí também eu já não sei em São Paulo o que seria uma coisa de bairro, mas aqui em Belo Horizonte seria um lugar que ele vai atender muitas empresas que estão ali naquela região. Ele tinha um custo de condomínio e ele queria ter uma receita de aluguel e tal. E eu falei, olha, vai ser muito difícil você colocar, você tem 90 lugares aqui, se você colocar, vamos supor que você preencha metade, 45 pessoas num ambiente compartilhado, você tem que ter, é complicado, assim, porque se você quer o retorno mais rápido, investe mais na sala privativa. Aí dei umas ideias para ele colocar umas salas de vidro, né, que é mais clean, não ia poluir, vamos falar assim, o ambiente dele que é tão maravilhoso. E eu estou falando tudo isso porque na hora da execução, às vezes você tem um espaço que você acha que é super rico, que acha que vai funcionar e tal, mas ele exige uma adequação para ter um sucesso no escritório compartilhado.